Presta atenção nessa frase. O brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da Igreja Universal. Essa frase é obviamente uma adaptação, uma atualização daquilo que escreveu Jean Méliès. A humanidade só será livre quando o último padre for enforcado nas tripas do último rei. Quem trouxe a frase de Méliès para o Brasil de 2020 foi o escritor J.P. Cuenca. E imediatamente a Igreja Universal reuniu mais de 100 de seus pastores e fez com que eles exigissem indenizações do escritor na justiça. E não, essa nem foi a única consequência que a frase trouxe ao escritor. Foi quando Cuenca leu nos jornais que o governo brasileiro vai subsidiar canais e emissoras de igrejas evangélicas, mesmo que elas tenham dívidas com o Estado. Foi nessa ocasião aí que ele se saiu com a frase que causaria tanta dor de cabeça para ele. A cruzada jurídica da Igreja Universal contra o escritor foi pensada sob medida para basicamente destruir a vida dele. É que as ações são individuais e foram ajuizadas em tribunais de várias cidades diferentes, espalhadas por quase todos os estados do Brasil. Em muitos casos, são cidades pequenas e sem o acesso direto por aeroportos. Isso significa que a Igreja Universal quer obrigar o escritor Cuenca a fazer uma tour jurídica pelo Brasil. Além disso, é possível que haja alguma sobreposição dos compromissos com a justiça, ou no mínimo, prazos muito apertados. É virtualmente impossível que Cuenca se defenda em 100 frentes jurídicas simultaneamente. E ainda tem a questão do dinheiro. Cada pastor quer alguma coisa entre 10 e 20 mil reais. Agora, multiplica isso aí por 100. Pois é. Além da ofensiva jurídica, Cuenca precisa lidar com uma série de ameaças. A massa bolsonarista, incentivada por alguns de seus maiores expoentes, o que inclui o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo, essa massa se encarrega agora de promover todas aquelas práticas reprováveis que a internet conhece tão bem, de ameaças até a divulgação de dados pessoais. Já a sustentação intelectual da perseguição ao escritor ficou por conta de um panfleto bolsonarista chamado Gazeta do Povo. Lá pode-se ler. Em outros tempos, a justificativa de Cuenca para ter se expressado com essa frase específica seria bastante plausível. Afinal, trata-se da apropriação de uma frase de quase 3 séculos, usada em diversas ocasiões para demonstrar uma insatisfação com as classes dominantes, entre aspas. É baixa e violenta, sim, mas é de uma vilania tão explícita e tosca que é impossível levá-la a sério como ameaça. O problema, mais uma vez, é de coerência. Quem exige dos adversários, que trata como inimigos, pureza ideológica na hora de se expressar, não pode pressupor que esses mesmos adversários interpretarão qualquer discurso mais virulento com generosidade ou até mesmo humor. Esse texto que eu acabei de ler consegue derrotar o próprio argumento que tenta defender. Para pensar. Quem escreveu isso aí admite que a frase do Cuenca não pode ser entendida como uma ameaça. Mas esse mesmo autor, ele parece defender que o Cuenca deve sofrer represálias, porque os inimigos não precisam ser generosos. É isso que está escrito lá. Não faz muito sentido e seria vexaminoso se isso tivesse sido publicado num jornal. Mas tudo bem, porque foi publicado num panfleto. Uma reportagem publicada pelo El País foi atrás da Igreja Universal para saber se a igreja estaria coordenando aquela múltipla ofensiva jurídica dos pastores. E aí, obviamente que a resposta foi não, tá lá na reportagem. Consultada sobre as ações de seus pastores, a Igreja Universal ressalta que eles são autônomos para decidir se devem ir à justiça. Acrescenta que a liberdade de expressão não é um direito absoluto.
No Brasil, não é permitido que uma sátira ou metáfora promova ideias desprezíveis como nazismo, racismo ou preconceitos de qualquer tipo, incluindo preconceito religioso. Da mesma forma, você também não poderia esperar que a Igreja Universal confessasse ter ido atrás das corporações que mantêm vínculos profissionais com o escritor Cuenca, tipo a Deutsche Welle, onde ele escrevia uma coluna quinzenal. A Deutsche Welle, diante dessa confusão toda aí, arregou e fez questão de arregar em público. A Deutsche Welle comunica que deixa de publicar a coluna quinzenal Periscópio, de J.P. Cuenca, após o colunista ter escrito, em perfil privado nas redes sociais, mensagem que contraria os nossos valores. Cuenca falou sobre isso tudo aí à TV GGN, numa conversa que ele teve com Luiz Nassif. Eu expliquei o contexto disso, o que eu queria dizer. Isso, evidentemente, não é um chamado à ação, não estou pedindo enforcamento de ninguém. Ofereci escrever uma coluna para a Deutsche Welle esclarecendo a história, ofereci escrever uma nota esclarecendo a história. Eles não me responderam mais e já publicaram essa nota deles no Twitter e no site deles, dizendo que eu fui demitido por discurso de ódio, o que eu considero imputação de crime, é uma calúnia, e imputação de crime é crime, né? A que se atribui? A Deutsche Welle tem uma tradição liberal, sempre foi respeitada aqui por ter uma visão progressista, mais intelectualizada. Quer dizer, a sua frase é para um público mais... Qualquer público minimamente intelectualizado perceberia aí que era um jogo de palavras, uma paródia e tudo. O que deu? Era algum problema pessoal que se aproveitou desse episódio para um acerto de contas, alguma coisa assim? Ou pressão externa que ela não conseguiu resistir? Eu realmente acredito que tenha sido pressão externa, porque assim, essas pessoas têm discernimento para entender a sátira que eu fiz, até porque editam e publicam as minhas colunas, publicavam as minhas colunas. O próprio perfil editorial da Deutsche Welle Brasil não é um site de direita conservador ou nada disso, né? É um site que bate muito bem no governo Bolsonaro, inclusive chamando as suas aspirações pelo nome, né? De fascista, assim. Sim. Colunas falando isso, entrevistas falando isso, matérias falando isso. Então, assim, isso não é uma novidade para eles. Eu acredito que tenha sido pressão externa, enfim, parece que aí entra Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, um monte de coisas, né? Não é só que Cuenca tem que lidar com o poder da Igreja Universal ou então com os seus mais de 100 pastores querendo lá uns 10 mil reais cada um. É bem pior do que isso. O caso dele comprova que a estrutura estatal está atuando em conjunto com a Igreja Universal. Enquanto os pastores perseguem ele aqui no Brasil, usando a justiça, o Ministério das Relações Exteriores pressiona a emissora pública alemã a demiti-lo. E tudo isso me faz lembrar de uma outra frase de J.P. Cuenca. Caminhamos para uma teocracia evangélica de extrema direita. Muito obrigado por ver este vídeo até o final.